Sintonia do Vinho, com Alessandra Camargo. Tintim, com tudo que já ouvimos na história do vinho e até em outros momentos do nosso percurso por mundo tão vasto, já sabemos de cor e salteado que a bebida, que nos acompanha há milênios, tem sua relevância demonstrada em vários aspectos de nossas vidas. E como já foi dito, e algumas vezes até demonstrado, nisso incluímos a cultura. E neste episódio vamos abordar em específico uma das vertentes da cultura, a arte. Embora a elaboração dos vinhos seja considerada uma arte em si, por causa da influência da natureza, do cuidado e das escolhas a partir da sensibilidade e da experiência do enólogo em cada etapa, assim como a própria bebida, com suas nuances visuais, com seu apelo aos demais sentidos que a tornam única, tanto em cada garrafa como para cada apreciador, que fará uma leitura conforme os seus conceitos e gostos. Mesmo assim, não será nesse ponto o nosso foco. Porque sim, o vinho nos brinda com sua presença e sua inspiração na arte. Ele circula tanto nas áreas da pintura, quanto da escultura, da música, da poesia, das artes cênicas e muito mais. E com tantos vieses, representações que datam, assim como a própria bebida, de milênios, obviamente não teria como abordarmos tudo por aqui. Então, seguiremos com alguns itens selecionados e que acredito serem suficientes para ilustrar o fato. Por minhas pesquisas, resolvi começar pela arte pictórica, já que foram dentre estas que eu encontrei as mais antigas. Embora eu só utilize o recurso de ordem cronológica após a separação por tipos, preferi organizar dessa forma. Assim, nos vemos diante das pinturas encontradas nas tumbas egípcias, e que você pode até se recordar que, nesse caso, havia pinturas nas paredes e escritos nos papiros encontrados, datados de até 3.000 anos antes de Cristo, e que eles eram, na verdade, registros que servem como documentos que contam muito sobre a história do vinho naquele período. Mas eu peço permissão a vocês de as mencionarmos por aqui, ao menos as pinturas, como a arte também. Lembrando que essas pinturas retratavam cenas cotidianas da plantação das parreiras, a prensa com os pés depois da colheita, como era feita a fermentação e o armazenamento. Elas contam uma história. Elas faziam parte de crenças e apresentam uma estética própria de um povo, de um tempo. Em nosso Instagram tem um post que traz uma dessas pinturas. É bem interessante. Dê uma espiadinha lá. E, continuando sobre pinturas, podemos falar de diversas pinturas a óleo. Dentre elas, uma tela de 1595, pintada por Caravaggio, intitulada Baco, onde é representado o deus romano do vinho, com um adorno de folhas de parreira na cabeça, uma jarra de vinho na mesa
e uma taça da bebida em sua mão, como a oferecer-nos ou a querer brindar conosco, com suas faces rosadas, provavelmente pelo efeito da bebida. Esta encontra-se na Galeria de Uffizi, em Florença. Diego Velázquez, no século XVII, pinta o Triunfo de Baco, também conhecida como Os Bêbados. O deus sobressai na tela, mesmo não estando no centro espacial dela. O grupo de homens ao seu entorno estão contentes ou contemplativos. Alguns olhares já parecem ébrios e o vinho está em jarros no chão e em algumas mãos. Há adornos de folhas em algumas cabeças e sobre a de Baco tem um adorno com grandes folhas de videira. Podemos dizer que bem mais exuberante que as dos demais. Mas não pensem que só esses chamados deuses vinham celebrar e convidar-nos ao brinde na tela dos artistas. Johannes Vermeer, pintor holandês do século XVII, sabe, aquele da garota do brinco de pérola? Pois é, ele pintou também um quadro intitulado A Taça de Vinho. Nessa tela, uma moça está sentada, bebendo uma taça de vinho, enquanto, a olhar para ela, está de pé ao seu lado um homem com a mão na jarra que está na mesa, como que a postos para servi-la novamente. Eu fico a imaginar quais lhe seriam as intenções. Seria apenas um nobre cavalheiro disposto a servir? Existe um outro quadro de data anterior do mesmo artista, denominado Moça com Taça de Vinho. E neste outro há um homem reclinando-se em direção à moça sentada e com uma mão abaixo da taça que ela segura, como a incentivar que ela beba. Enfim, sei não, as intenções parecem bem suspeitas. E há mais pinturas desse tipo. Mas vamos seguir para outro artista. Tem uma obra de 1848 do dinamarquês Marstrand, que retrata uma cena italiana de taverna. Um cachorro embaixo da mesa e duas das moças que estão sentadas olham diretamente para quem estiver observando a tela. Uma delas está com um copo de vinho levantado em nossa direção. Estaria a nos oferecer a bebida? Já na obra de 1866, intitulada Numa Taberna de Roma, o pintor dinamarquês Carl Bloch, que estudou com Marstrand, retrata em primeiro plano uma mesa com 3 personagens e um gato ao lado de um deles, olhando para o espectador. O rapaz tem ares de quem foi incomodado. As moças parecem um pouco encabuladas. Uma demonstra leve sorriso e outra disfarça com o copo de vinho à boca. Atenção, o jarro na mesa está quase vazio. No impressionismo, cenas cotidianas também são retratadas. Então, obviamente, que o vinho não iria ficar de fora, como, por exemplo, na obra de Renoir intitulada O Almoço dos Barqueiros. Um momento de muita descontração na varanda de um restaurante às margens do rio Sena, com uma mesa repleta de taças praticamente vazias e várias garrafas de vinho.
As vinhas não são esquecidas. Temos um exemplo de 1919, tela em que Miró retrata a paisagem de Tarragona, região da Catalunha, Espanha. Ele representou vinhas em primeiro plano e, ao fundo, oliveiras e montanhas, bem ao seu estilo surrealista. Poderíamos passar horas falando sobre inúmeras pinturas onde encontramos o vinho como parte da cena ou até como tema principal, mas acho que já trouxemos exemplos suficientes e, como nesse caso, nada é melhor do que visualizar tais obras, você pode encontrá-las em nossos posts no Instagram. Por lá, de vez em quando, trazemos uma obra de arte relacionada ao vinho. Afinal, se estamos harmonizando com a vida, a arte é uma parte de grande relevância nesse mundo. Não é só de vinho que vivem os enodesbravadores. Mais um comentário importante que não podemos deixar para lá são as pinturas feitas com a própria bebida, chamada por alguns de pintura a vinho, ou mesmo wine, uma junção da palavra vinho e parte da palavra aquarela, ambas em inglês, como você percebeu. A sérvia Sanja Jankovic ganhou destaque recriando pinturas famosas com essa técnica. Ela utiliza vinhos finos tintos, brancos e rosés de diferentes uvas para chegar nos tons desejados. E a pintura, assim como a bebida, continua a envelhecer, mudando de tons com o passar do tempo. É uma pintura viva e muito interessante. Se você ainda não viu, vai se impressionar com o resultado. Depois de pintar o set, vamos aos palcos. Ou melhor, viajemos no espaço e no tempo, diretamente ao Teatro de Dionísio em Atenas. O culto a esse deus, que segundo a mitologia grega foi quem revelou as técnicas da vinificação para a humanidade, acontecia em templos onde seus adoradores cantavam, dançavam, ofereciam a bebida em honra a Dionísio. Todos os presentes bebiam e deixavam-se embalar pelos efeitos por ela causados. Dizem que numa das celebrações, Téspes de Ática, já ébrio, destaca-se do coro e, com uma máscara ao rosto, interpreta o próprio deus Dionísio. Os cultos principais eram como festivais que ocorriam em datas pré-fixadas, eram organizados e daí surgiram as representações teatrais. Esse teatro fazia parte do santuário de Dionísio e ele é considerado o berço da arte cênica ocidental e foi o mais importante dos teatros da Grécia Antiga. Nos dias de hoje, é possível visitar suas ruínas, um dos maravilhosos pontos turísticos da Acrópole de Atenas. Então, assim é possível perceber que o vinho está intimamente envolvido na história do nascimento das artes cênicas. Além de ser figurinha comum na dramaturgia, acredito que não seja necessário citar peças teatrais em que ele tenha aparecido. Nem sei se eu conseguiria enumerá-las, mas citarei aqui um trecho da peça Henrique IV, segunda parte, de William Shakespeare, em que um personagem bonachão
entre outras coisas, diz: esse moço de sangue frio não me tem afeição, nada o faz sorrir, mas isso não admira, não bebe vinho. Depois dessa fala de Falstaff, acho que não preciso acrescentar comentários. Em relação às esculturas, sua presença está muito mais ligada a obras que representam Dionísio, do qual já falamos, pertencente à mitologia grega, ou Baco, como é conhecido na mitologia romana, segurando ou bebendo uma taça de vinho e ou cacho de uva, e muitas vezes com postura ou face sugerindo certa embriaguez. Às vezes representado numa figura jovem com traços delicados, outras vezes mais maduro, com barba. Citaremos aqui um busto de mármore que tem cerca de 2000 anos, que parece retratar esse ser mitológico ao qual nos referimos. Foi encontrado por arqueólogos durante escavações perto do Fórum Romano. O rosto jovem e gracioso tem no lugar dos olhos buracos, indício de que eram feitos com pedras preciosas. O grande Michelangelo, por volta de 1497-99, também bebeu nessa fonte, esculpindo em mármore Baco, com cachos de uvas e folhas de parreira a adornar-lhe a cabeça, segurando uma taça de vinho numa mão e recostado um pouco atrás de sua perna esquerda um fauno, levando à boca um cacho de uvas. Guardemos formões e cinzéis e vamos empunhar picos de pena, lápis ou simplesmente abrir um editor de texto. É claro que você já sabe que na literatura o vinho se fez, se faz e se fará presente, tanto em prosa quanto em verso. Não estou falando dos livros didáticos sobre a bebida, que existem aos milhares. Nosso tema é a arte. Então, nos referimos às obras literárias em que nossa bebida desempenha diversos papéis com determinada relevância, sendo algumas vezes a inspiração, atuando tanto para potencializar significados como para ilustrar traços de caráter. Ela pode aparecer para a composição que retrata uma época ou um momento de alegria, romance, vingança, ou até para uma crítica social, ou mesmo com papel metafórico. Quando falamos das artes cênicas, mencionamos por lá o gênero dramático, então não o repetiremos. Na escrita poética, não podemos deixar de mencionar o poema do século XIII, com 204 versos octassílabos, de Henri Dandele, que narra uma degustação realizada pela vontade do rei da França, Filipe Augusto. Este rei enviou mensageiros às regiões conhecidas do mundo para buscar os melhores vinhos de todas as partes, com o objetivo de determinar qual era o melhor vinho da época. O poeta apresenta o rei mostrando-o bem inclinado a beber. Apresenta cada vinho que foi trazido e, num tom cômico, mostra o padre inglês contratado como juiz que excomungava, expulsando com uma vara os vinhos ruins. Ele chega também a relatar que a batalha fica tão intensa que, se possível, os vinhos lutariam num corpo a corpo.
Seguindo em frente, precisamos citar a poesia de Charles Baudelaire, que em diversos momentos de sua escrita traz o vinho, horas como bebida que honra o homem com alegria e enlevo, que afoga o rancor, horas como a indignidade de um bêbado a dormir como um cão. Em sua obra podemos encontrar o vinho dos amantes, o vinho dos trapeiros, a alma do vinho, entre outros. E aqui trouxemos a primeira estrofe de um soneto dele, traduzido por Ivan Junqueira, cujo título é Hino à Beleza. Vens tu do céu profundo ou sais do precipício, beleza? Teu olhar divino, mais daninho, confusamente verte o bem e o malefício, e pode-se por isso comparar-te ao vinho. Como pôde ouvir, ele compara a beleza ao vinho justamente por esse papel duo de bem e mal, que, segundo ele, ambos apresentam. Na prosa, encontramos obras como Decameron de Boccaccio ou Noite na Taverna de Álvares de Azevedo, onde o vinho tem o seu lugar na vida e nos contos dos personagens. Neste último, temos um dos personagens a narrar uma história aos demais, onde, entre outras coisas, disse: as taças tinham ficado vazias na mesa. Nos lábios daquela criatura eu bebera até a última gota o vinho do deleite. Já no romance Senhora, de José de Alencar, a personagem Aurélia fala ao seu marido Seixas. Dizem que a água no vinho faz de duas bebidas excelentes uma péssima. O mesmo acontece à mistura da virtude com o vício. Torna o homem um ente híbrido, nem bom, nem mau, nem digno de ser amado, nem tão vil que se lhe evite o contágio. Compreendo o que deve sentir uma mulher, o que sentiu uma amiga minha, quando conheceu que amava um desses homens equívocos, produtos da sociedade moderna. O nosso amigo vinho se revela na escrita, em muitas, muitas obras mais. Mas você já observou isso nos livros que leu? Eu sei que é mais fácil notá-lo quando ele se apresenta, como podemos dizer, em primeiro plano. Mas há muitos momentos que, mesmo não estando em primeiro plano, ele se mostra bem relevante, como, por exemplo, num jantar romântico, você não acha? Claro que o escritor pode criar todo um contexto diferente e soltar sua criatividade de outras formas que nos envolva também. Mesmo assim, não creio que o bom velho jantar à luz de velas, com algum estilo de vinho, perderá o seu encanto. Agora é hora de pegarmos nossa máquina fotográfica. Vixe, acho que esse é o indício da minha idade. Não tem problema. Em todas as fases de minha vida, me lembro de querer ser mais velha. E não sei por quê, mesmo já passados os 60, que todos tanto falam, não tenho a menor vontade de ser mais jovem. Mas, voltando ao nosso assunto, tenho a impressão que hoje em dia a maioria tire fotos dos seus celulares. Só amantes e profissionais da área ainda utilizam câmeras. Enfim, o fato é que na fotografia nosso vinho está presente, tanto nas fotos como registros pessoais, quanto nas artísticas. E com certeza, falando na arte da fotografia, não se pode deixar de falar
do fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson, que registrava com maestria cenas do cotidiano, a vida de pessoas comuns. Ele capturava instantes decisivos em que elementos visuais e emocionais encontravam-se em harmonia. Uma de suas maravilhas é a foto em que capturou o sorriso de um menino com roupas simples, cabeça erguida, caminhando por uma rua de Paris a carregar 2 garrafas de vinho comum, numa época em que na Europa era habitual o consumo do vinho juntamente com as refeições da família. Era um complemento à alimentação. E esses almoços eram um momento em que toda a família se reunia à mesa. Segundo Bresson, de todos os meios de expressão, a fotografia é o único que fixa para sempre um instante preciso e transitório. Nós, fotógrafos, lidamos com coisas que estão continuamente desaparecendo e, uma vez desaparecidas, não há mecanismo no mundo capaz de fazê-las voltar outra vez. Não podemos revelar ou copiar uma memória. Outro fato interessante para mencionarmos aqui é o projeto Vinho, do fotógrafo brasileiro Marcos Alberti. Ele menciona em seu site que existe um ditado sobre vinho que eu realmente gosto, e é algo como: a primeira taça de vinho é toda sobre a comida, a segunda taça é sobre amor e a terceira taça é sobre caos. Eu realmente queria ver por mim mesmo se essa afirmação era de fato verdadeira. E foi com isso em mente que ele iniciou esse projeto, 3 copos depois, em que ele tira uma foto da pessoa convidada assim que ela chegava em seu estúdio, após o trânsito e um dia de trabalho. Depois de uma taça, mais uma foto. Depois da segunda e, por fim, depois da terceira. Como ele também explica, nada chique, um rosto e uma parede. Como você bem pode imaginar, as pessoas estavam bem mais soltas após a terceira taça, e isso se reflete nos aspectos mais soltos e sorrisos mais largos nas fotos. E já que estamos falando em retrato, o americano Scott Gooderson utiliza as rolhas retiradas das garrafas de vinho e, numa espécie de mosaico, as reúne num quadro de grande escala, compondo retratos surpreendentes. O que nos lembra que no artesanato há uma gama muito grande, até de objetos, que são feitos com as rolhas de cortiça reaproveitadas. Assim como na decoração, elas também são usadas de formas variadas. Há, inclusive, quem as colecione. Ui, estamos num programa de áudio e ainda não falamos da música? Pois é, para os que já passaram da Casa do Zenta como eu, não tem como esquecer de champanhe, de pepino de Capri. Champagne, per brindare un incontro con te, que já era de um outro. Certo, parando com a tortura por aqui. Eu não sei nada de italiano e a afinação não é lá grande coisa, mas não deu para resistir. Essa canção fala de um amor de uma noite só e que se brinda só depois, como bem sabe. Mas o vinho também pode inspirar o saudosismo da terra natal, como na música Vinho Verde, de Paulo Alexandre, e que foi também interpretada por diversos outros cantores, como Roberto Leal.
Vamos brindar com vinho verde, que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com vinho verde, para que eu possa cantar canções do Minho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao lar. Haha, dessa vez só recitei um trecho da música, nada mais de cantoria. Tudo bem, mas continuando, acho que não preciso dizer mais nada, não é mesmo? Na verdade, preciso sim, não sobre tantas outras composições que têm o vinho em suas letras, mas sobre pesquisas que atestam a influência inversa da música no vinho. E não estou falando somente do quanto beber um vinho ao som de uma bela canção pode melhorar a memória afetiva que teremos do momento, o que é bem fácil de você comprovar por si mesmo. Bem sabemos que as ondas sonoras ativam regiões específicas do nosso cérebro, tanto que são utilizadas para potencializar a capacidade cognitiva. Quem nunca ouviu dizer que é bom estudar ouvindo música clássica? E quem nunca ouviu falar em musicoterapia? Enfim, são muitas as possibilidades. Primeira pesquisa que vou mencionar é sobre a influência da música na hora da compra, promovida pela Universidade de Marketing do Texas, realizada por Mark Alpert, Judith Alpert e Elliot Maltz. Por motivos mais que óbvios, citarei apenas o aspecto que se relaciona ao vinho. Numa determinada loja de vinhos, onde nada mais era alterado, coloca-se música ambiente. E no estudo foi possível perceber que quando tocavam música italiana, aumentava o número de vendas dos vinhos italianos. O mesmo ocorreu quando foi colocado no ambiente músicas alemãs e francesas, que respectivamente repercutiram num aumento da venda dos vinhos alemães e franceses. Outra pesquisa é do enólogo Clark Smith sobre a relação vinho e música. Ele ministra diversas oficinas sobre o assunto. Segundo a tradução automática do meu computador, ele diz o seguinte: parece que quando o vinho e a música têm o mesmo clima intrínseco, eles se complementam. Em particular, os vinhos têm um sabor mais suave, ao passo que, quando é incompatível, eles podem ter um sabor áspero e adstringente. Mais adiante, continuando a reflexão do enólogo, tiramos o seguinte trecho: o que vem com o quê? Você pode fazer suposições muito boas sobre o que funcionará, aprendendo a ser tão sensível ao humor de um vinho quanto ao de uma peça. Qualquer um pode diferenciar a música alegre de triste, irritada, romântica e luxuriosa. Os vinhos são iguais. Os cabernets estão zangados, os pinots são românticos, os rieslings são alegres. Depois disso, é tentativa e erro. Preste atenção especial à distringência, à suavidade ou aspereza que um vinho exibe quando degustado em um ambiente musical específico. Você não precisa de mais do que alguns segundos para sentir o efeito. Depois dessa reflexão de Clark Smith, você pensa que os estudos acabam por aí? Não. Thomas Kober e Max Bauschmann demonstram que a música tem efeitos sobre o vinho durante o processo de fermentação. É isso aí, o vinho fica mais refinado ao som de Mozart. Músicas clássicas, em geral, o agradam. Ele também gosta de ópera e jazz, entre outros. Essa teoria é conhecida como Sonor Wines.
e tem ganho adeptos. A vinícola Vinha Montes do Chile, desde 2004, envelhece os seus vinhos ao som de cantos gregorianos. Outros chilenos seguem os seus passos. Ouvi dizer que na Espanha também há quem deixe os vinhos envelhecendo com clássicos como Mozart, Beethoven e Liszt, para as reações químicas acontecerem com maior equilíbrio. E não é só no momento da fermentação que a música vem demonstrando a sua capacidade de auxiliar na elaboração do vinho, não. Ela também ajuda no crescimento das uvas. Pois é, acredite se quiser. Na verdade, parecem existir diversos estudos que demonstram os benefícios da música na lavoura. Mas, voltando ao vinho, o que temos é uma experiência na Itália, mais precisamente nas colinas da região da Toscana, conduzida por Giancarlo Signossi, que contou com a ajuda de institutos de pesquisas e já apresenta os primeiros resultados científicos. As ondas sonoras emitidas por músicas de Mozart e Vivaldi, por exemplo, têm efeito positivo no crescimento e sabor das uvas, além de proteger a plantação contra pragas e parasitas. Estão ouvindo? Tem muita coisa por aí que nem imaginamos ainda. A natureza tem muitos fatos a nos revelar. É preciso atenção e experimentação. Não quero estender demais nosso tempo, e pelas lentes da sétima arte há muita coisa o que se falar. Então deixaremos para desbravar esta relação do vinho com o cinema em outro episódio. Ficaremos por aqui. Agradeço por me acompanhar nessa jornada. E se o programa está agradando, peço que o compartilhe. Sua ajuda é de grande valor para o nosso crescimento. Hoje, ao invés da frase final, eu fiz uma poesia para encerrarmos este episódio. Sintonia do vinho. Estímulos sensoriais que nos convidam a celebrar, impulsos nervosos que no cérebro vão marcar. O líquido verte na taça, sons que a audição vão avisar, tons diversos que a visão vão impressionar, aromas tantos que ao olfato vão se revelar, temperatura e maciez que ao tato não vão se delimitar, sabores únicos que ao paladar vão conquistar, e sem delongas o brinde vem comunicar. Chegou a hora, vamos o momento aproveitar. Tchim, tchim.